Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à Nova Concursos, feliz 2020 para todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Queregatti, sou professor de matemática, então para quem está assistindo pela primeira vez um vídeo da Nova, bem-vindos à Nova Concursos aí e pode ter certeza que a gente vai ajudar vocês na aprovação do tão sonhado concurso público, beleza? Para quem já conhece a gente, está estudando aí já para concursos, né? Feliz 2020 novamente e vamos com tudo para chegar nos sonhos de vocês, tranquilo? Então esse primeiro vídeo aqui do ano, né, o primeiro vídeo que eu tô fazendo para vocês, é um vídeo que o pessoal pediu muito no ano de 2019, que era um vídeo assim, professor, dá uma diretriz básica pra gente, como que a gente vai estudar matemática para concursos? Eu ainda não tenho um concurso em mente, o que eu preciso fazer para começar a estudar? Eu não quero só estudar perto do período do edital, porque tem pouco tempo, eu quero já vir estudando porque eu tenho dificuldade, então quero ter um treinamento melhor. Como que eu faço para começar? Então a gente vai, obviamente, começar esse ano fazendo um vídeo básico aí, um vídeo falando de matemática para concursos públicos. Aquele conceito geral aí, o que vocês podem já fazendo até sair realmente o edital com os conteúdos específicos aí, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa aulinha por volta de uns 30 minutos, com explicações básicas e tudo mais, e também vai estar disponível para vocês o download de um PDF, que é uma novidade também que a gente vai ter esse ano, que vão ser PDFs para vocês baixarem, e lá existe como a gente vai chamar de aula escrita, que é uma aula onde você vai ler, você consegue ler o conteúdo ali, vai ter explicações também dessa aula que eu estou fazendo, e aí você também tem um material lá de referência. Além disso, também vai disponibilizar alguns exercícios comentados, exercícios resolvidos, tudo aí na faixa para vocês terem já uma noção de como que é o nosso material. E aí vocês gostando, vocês podem adquirir nossas apostilas, nosso curso online, é uma degustação aí na faixa para vocês. Beleza? Então, para começar aqui a nossa aula, eu vou fazer como eu faço em todas as minhas videoaulas e vou deixar meus contatos aqui, tá, pessoal? Não só os meus, como da Nova Concursos também. Então eu tenho Facebook e Insta, a Nova tem Facebook, Insta e obviamente o YouTube, né? Vocês estão me assistindo pelo YouTube, então o meu Facebook é prof.brunoqueregatti, o meu Insta, @prof.bqueregatti. Às vezes eu coloco uns exercícios lá e o pessoal vai discutindo a resolução nos comentários. Então é uma boa maneira de estudar também. A gente vai colocando um desafiozinho ou outro. Tem aqueles probleminhas de lógica para colocar, mas eu também coloco questões próprias de matemática, para o pessoal fazer conta mesmo e tentar interpretar aí para ver se está bem de resolução de exercícios, tá? E obviamente os contatos da Nova, né? Nova Concursos no Facebook, @Nova Concursos no Instagram. É lá, por esses canais, que vocês vão descobrir todas as novidades aí de concursos públicos. Beleza? Então vamos começar. Bom, pessoal, matemática, né? Matemática, o pessoal dá uma olhada assim. É até engraçado que às vezes eu tô, sei lá, andando pela rua ou tô numa festa, conheço uma pessoa, professor Bruno, olha, você é professor, que legal, você é professor do quê? Eu sou não só de matemática, né? Eu dou aula também em faculdade de engenharia, mas eu falo normalmente que eu sou professor de matemática. Aí eu falo professor de matemática, o pessoal já faz assim, nossa, matemática, isso, nossa, boa sorte aí pra você, né? Dá uma aversão grande aqui em matemática, né? Isso é normal também, quando a gente faz alguma aula ao vivo aqui, né? O pessoal no chat, nossa, vamos lá que eu odeio matemática. Professor, me salva que eu vou levar problemas pro concurso. Professor, matemática é meu problema. Aí a Nova no Instagram faz lá, qual é a matéria de sua maior dificuldade? Aí dá 80% da matemática, né? Então a gente fica até sem graça, né? Pô, gente, será que é tão ruim assim matemática, né? O que pesa muito na cabeça de vocês para aprender matemática, né? Então a primeira coisa que a gente fez, conversou com alunos, né? A gente sempre foi muito em cima, sempre teve muito contato com os alunos, falou, gente, o que tá pegando? Né? O que tá acontecendo? Aí todo mundo vira e fala, nossa, eu odeio matemática, né? O que acontece? Então a primeira coisa, uma primeira diretriz aqui, já que apesar de estar esse negócio que está começando ou não uma nova década, vamos considerar que está começando uma nova década? Considerando que está começando uma nova década, pessoal, vamos começar de início da seguinte maneira. Pare de odiar matemática. Pelo menos respeite a disciplina. Pare de falar odeio matemática. Primeira coisa, para você não ter aversão, para você não ficar desanimado na hora de estudar, tire esse ódio do coraçãozinho de vocês. Tá? Matemática não é uma disciplina, obviamente, fácil, as pessoas têm dificuldade mesmo, mas também não é nada de outro mundo. Tá? Ela não é tão difícil como uma matéria de direito, por exemplo, que tem muitas leis, muitas nuances assim, e você não... muita coisa para decorar. Matemática não, matemática também tem a sua dificuldade, mas você consegue aprender, tá? E outras coisas importantes aí que vocês devem tratar como lemas para vocês estudarem matemática para concursos, né? Primeiro deles, pessoal, tenha pensamento positivo sobre a disciplina.
É o que eu tô falando. Matemática não é o fim do mundo. Ela é uma disciplina que pode gerar dificuldade, mas se você já for desanimado, tem que estudar matemática, não sei o quê, papapá. Não vai, né, pessoal? Um dos concursos que a gente trabalha muito aqui, que é o da PM, a gente vira e fala, pô, soldado, você quer ser soldado da PM? Matemática é peso grande na prova, vamos estudar. Você vai ter medo de matemática, vai querer pegar bandido na rua, mas ter medo de matemática? Não, né, gente? Então, pensamento positivo, ó. Não gosto da disciplina, respeito a disciplina, vou estudar e vou conseguir passar, beleza? Confiança aí, psicológico faz muita diferença numa preparação para concurso público. Segundo ponto, ó, ela pode ser difícil para você, mas é como qualquer disciplina. É o que eu tenho falado aqui. Tem gente que fala, principalmente o pessoal de direito, não, direito é mais tranquilo e tudo mais. Aí você vai ver, o cara vai mal em direito também, porque não conseguiu memorizar as coisas direito, tem uma regrinha ou outra de lei lá, uma pegadinha ou outra. Toda matéria tem a sua dificuldade, tá? Então, levem matemática nesse aspecto, como mais uma disciplina que vocês têm que estudar para o concurso público, tá? Esse terceiro é uma coisa muito alarmante, tá, pessoal? O Brasil é um dos piores países em desempenho de matemática no planeta. E aí você para pensar, pô, o país inteiro é ruim? Não, a gente tem campeões de Olimpíadas de Matemática e tudo mais, né? Então, o que acontece, pessoal? Uma coisa que a gente percebeu muito é o psicológico. As pessoas já vêm de antemão que odeiam matemática. Eu odeio matemática, eu detesto matemática. Esquece isso, gente. Matemática é uma disciplina como qualquer outra. Pega, senta e vamos estudar. Vamos praticar, vamos fazer exercícios e tudo mais. Se vocês já virem com essa predisposição, que vontade vocês vão ter para estudar? Então, motivação é muito importante aqui, ó. Beleza? E o último, matemática básica é importante para o seu dia a dia e te ajuda a tomar decisões importantes da sua vida. O brasileiro é sempre caracterizado por ser uma pessoa muito endividada, né? Sempre entra em dívidas, chega a cheque especial, ou deve crediário, tem um monte de coisa aí. O brasileiro é caracterizado por ser uma pessoa endividada, né? E uma das coisas que falta muito para o brasileiro é o quê, gente? Planejamento financeiro. E como que se faz planejamento financeiro? Continha. E não estou falando de conta complexa, não. Falando de soma, subtração, multiplicação, conceito de porcentagem. Então por que as pessoas também são endividadas? É porque ganha pouco? Será porque é só porque ganha pouco? Ou é porque não está predisposto a aprender um pouquinhozinho de matemática e se organizar? Tem pessoas que têm poucos salários, mas estão organizados na vida, não tem acesso a milhões de coisas, mas não é uma pessoa endividada, consegue pagar suas contas, consegue viver relativamente bem. Então, para refletir um pouco nisso. Será que se você é uma pessoa muito endividada, será que é porque você é gastona só? Ou é porque você não tem um planejamento para ver quanto que você ganha exatamente, fazer a conta certinha para organizar, não tem um conceito de frações aí para organizar ou porcentagem, tantos por cento é de um salário, tantos por cento é de outro, tá? Então façam essa reflexão, já que esse é um vídeo inicial, faça essa reflexão em você, faça uma autorreflexão. Pô, qual é o meu problema com matemática? É um problema que eu veio da escola, professor que era ruim? Ou era, por exemplo, você tentou estudar e os seus próprios pais viraram e falaram, eu não gosto muito de matemática, vê aí com o seu professor. Porque tem muito isso, tá, pessoal? Muitos alunos que eu, inclusive, quando eu comecei dando aula particular, eu virava pros pais e falava o seguinte, não fale pro seu filho que você odeia matemática. Porque se o filho olhar que o pai odeia, ele vai dizer, eu odeio também. E às vezes é uma pessoa que tem predisposição aí bem em matemática, mas como o pai tá dizendo, o pai ou a mãe estão dizendo que é alguma coisa ruim, já cria aquela versão. Então a primeira coisa, pessoal, quebra o gelo. Tá? Tô falando pra vocês amarem matemática, curtir as páginas de matemática, sair pulando matemática aí. Tratem apenas como uma disciplina normal. Ela não é de outro mundo, ela não é a pior de todas, nem a melhor de todas. Ela é como qualquer outra. Beleza? Dado esse briefing inicial aí, vamos falar como que você faz para começar a estudar efetivamente para concursos públicos, né? Primeira coisa, normalmente que o pessoal quer prestar concurso, alguém fala, professor, eu quero seguir carreira pública, eu quero prestar um concurso. Tem pessoas mais diretas, não, eu quero entrar naquele concurso. Tá? Esse vídeo vale para os dois casos, porque ambos precisam de uma preparação prévia antes do edital sair. Tá? Também não venham com essa falácia de, professor, eu vou estudar só quando o edital sair. Esquece, às vezes tem muito conteúdo que em 30 dias, 60 dias de edital, você não vai conseguir absorver tudo. Apesar da gente fazer nossas aulas de véspera, que ajudam muito, o pessoal curte muito nossos aulões de véspera, principalmente da PM, que a gente dá uma noção básica aí da matéria, a gente não consegue falar a matéria inteira em um dia. Então a gente aborda os conteúdos principais e vai. Tá? Aí o pessoal fala, pô, o professor ajudou muito. Fala, então, se você tivesse estudado o restante, você teria ido bem na prova. Tá? Então vocês têm que vir com uma preparação prévia. É importante, gente, vocês têm que ter disciplina. Disciplina é tudo para você conseguir alcançar o seu objetivo no concurso público. Tá? Então começou o concurso lá, você quer saber o que vai acontecer. Então o primeiro passo é o quê? A gente pegar a informação principal do concurso, que é onde? No edital. Tá? Então o primeiro passo é sempre analisar o edital.
E quando você for analisar o edital, você tem que fazer algumas perguntas importantes aí, tá? A primeira delas, falando principalmente de matemática, mas você pode falar essa pergunta para todas as disciplinas, é o seguinte: qual o peso de matemática na prova? O que significa esse peso? Quantidade de questões em relação ao total. Por quê? Se uma prova tem muito mais questões de matemática em relação ao total, ela tem um peso muito maior, você vai ter que se dedicar muito mais à matemática do que a outras disciplinas. Agora tem prova que matemática é só um pouquinho, é muito pouco, 2, 3 questões. Então aí você vai ter que fazer o quê? Estudar, mas com um peso menor em relação às outras disciplinas. Percebeu? Eu quero que você trate matemática como qualquer disciplina. Eu não quero que você fale num concurso que tem 2 questões de matemática só. Não, você tem que estudar matemática certinho, você tem que estudar matemática igual, sei lá, prova do INSS, tem que estudar matemática igual direito previdenciário, tem que estudar, dedicar bastante. Não. Aqui a gente prega pela justiça. E a justiça vai ser o quê? Se uma prova pesa mais em matemática, você tem que dar um gás em matemática. Se a prova pesa menos, você tem que dedicar um tempo bem menor, mas tem que estudar também por aquele pedacinho ali suficiente para você tentar acertar essas questões, tá? Então o peso da matemática é importante para você determinar o quê? O caminho e o plano de estudo que você vai ter para a prova, tá? Se às vezes você não quer esperar o edital, o que você faz? Você olha os anos anteriores. Como é que foi as provas anteriores desse concurso que eu estou interessado, né? Ou, eu não tenho um concurso em mente, mas eu vou prestar carreiras policiais, por exemplo. Então você pega os últimos concursos policiais, vê mais ou menos a média ali de quanto de matemática tem em relação ao total. 20% da prova é matemática, 10% da prova é matemática. Quanto mais ou menos aí que eu vou dedicar de tempo para a disciplina, tá? Então um ponto importantíssimo. Qual é o tamanho da matemática dentro do edital? Beleza? Esse é o ponto 1. Ponto 2, pessoal. O ponto 2 é, obviamente, verificar se você está prestando um concurso de nível fundamental ou médio, tá? Aqui eu coloquei fundamental e médio meio que junto, porque, na verdade, é meio difícil ter alguns concursos só fundamental. Normalmente o pessoal cobra nível médio. Hoje está muito difícil você ter concurso só fundamental, tá? O pessoal já está exigindo, no mínimo, ensino médio completo. Então, fundamental e médio ou superior. Por que isso faz diferença, pessoal? Porque aí o nível das questões muda. Concursos de nível médio tem questões mais diretas, mais questões que você tem que ter uma interpretação de enunciado, mas você pega lá, interpretou, fez a conta, papum, acabou. Essa é a característica de concurso de nível médio. Inclusive, a gente vai ter um vídeo só de matemática para concursos de nível médio, tá? Vocês vão acompanhando aí no YouTube. Se não saiu ainda, vai sair nos próximos. Então é só curtir o nosso canal, curtir a minha página também, que a gente vai divulgando por lá, tá? Então, vendo que é fundamental, ou vendo que é nível médio, vendo que é nível superior, você começa já a testar o quê? A dificuldade. Em concursos de nível médio, vão cair mais matérias elementares, matérias mais diretas, lá do começo da matemática. Concursos de nível superior, aí já cobra conteúdos mais de segundo ano do ensino médio, de terceiro ano do ensino médio, aqueles conteúdos mais o quê? Mais vestibular, tá? Conteúdos aí já com um pensamento um pouco mais elaborado de como resolver o exercício. Então você tem que saber diferenciar também qual que você quer, se você quer médio ou superior. Também não adianta só você, por exemplo, vai prestar um concurso de superior e só praticar com questões de nível médio, você vai ficar despreparado para a prova, porque você não vai enfrentar a dificuldade que tem uma questão de matemática de nível superior. Tá? E eu não estou falando matemática de nível superior, estou falando de cálculo, derivada, que são coisas que tem em disciplinas de engenharia. Não. Aqui em concurso de nível superior, você também tem questões de matemática que são do ensino médio. Mas aí já são aquelas matérias mais específicas de ensino médio. Geometria analítica, volume, análise combinatória, matrizes, que são conteúdos o quê? Mais elaborados ali do ensino médio. Tá? No nível médio, não. E aí a gente está falando de regra de 3, porcentagem, média aritmética, frações. Então os conteúdos também se separam em como que está o nível do concurso, se ele é nível médio ou nível superior. Então outra ferramenta de análise que tem que fazer é olhar o nível que você vai prestar. A grande maioria presta ensino médio, mas tem muita gente também que presta superior, tá? Então tem que ficar atento a isso. Terceira pergunta em relação à matemática. Ela é eliminatória? Tem quantidade mínima de acertos? Isso é um ponto importante. Por quê? Às vezes você pode ter um concurso com poucas questões de matemática, sei lá, 5 questões de matemática de 100. 5% é pouca coisa de matemática. Mas tem um requisito no edital que é o seguinte: você não pode zerar nenhuma matéria. Então, por exemplo, você tem lá 6 matérias diferentes para estudar no concurso. Tá lá a distribuição de questões. Matemática, por exemplo, é bem pouquinho. Só que dessas 5, você não pode simplesmente abrir mão delas
e errar todas. Porque senão você pode ser eliminado. Isso tudo depende do edital. Então você tem que olhar se matemática elimina você. E eu estou falando por matemática, mas isso vale para todas as disciplinas. Tem alguma matéria que te elimina? Porque se tem alguma matéria que pode te eliminar na prova, você tem que dar uma atençãozinha um pouco a mais em relação àquele plano inicial de estudos que você pode fazer. Ah, eu tenho tantos por cento de cada matéria, então eu vou dividir meu tempo em tantos por cento proporcional aí à quantidade de questões de cada um. Se às vezes uma matéria que tem menos questões, ela é eliminatória, isso pode acontecer, dá uma atençãozinha especial, você não pode zerar ela. Se você zerar ela, você pode ser eliminado. Tem muitas provas, por exemplo, o pessoal foca muito em resolver as questões, mas esquece a redação, e a redação elimina. E aí o pessoal vai mal na redação, fez os testes super bem e foi eliminado porque ele escreveu mal a redação. Então tem que ter atenção, é aquilo que eu falei. Disciplina você tem que tratar como qualquer outra, ver o peso dela dentro da prova. Quando ela tiver peso grande, trate ela como peso grande. Se ela tiver peso menor, trate ela como peso menor. Tá bom? Então, atenção se ela é eliminatória ou não. Próxima pergunta, que é sobre o critério de desempate. Isso também está no edital, sempre tem no edital, tá? No critério de desempate, ela está em qual posição? Então você tem que olhar a matemática lá e ver assim, olha, se você empatar com alguém, sei lá, você fez 48 acertos de uma prova de 60 e tem uma pessoa empatada com você. Como que eles sabem se você vai estar na frente ou não dessa pessoa? Eles olham os acertos individuais em cada disciplina, tá? E aí você tem que ver aonde? Onde que matemática está. Normalmente, em concursos de nível médio, que não tem disciplinas tão específicas, não é muito pesado em direito e tudo mais, normalmente matemática aparece na segunda posição atrás de português. Normalmente português é o critério de desempate principal e matemática vem em segundo. Quando você tem matérias de direito previdenciário, direito tributário, essas coisas, normalmente as matérias de direito ficam na frente em relação à matemática ou até mesmo raciocínio lógico, que eu também sou professor aqui na Nova, para quem não sabe. Tá? Então você tem que olhar o critério e ver se o critério está um pouco ou tá de acordo com a quantidade de questões de cada um. Isso serve também para quê? Para você determinar a importância daquela matéria. Porque às vezes você pode ter uma matéria com poucas questões, mas ela é um critério de desempate alto. Então se você for bem nela, se você empatar com alguém, você desempata positivamente para você. Tá? Isso pode ser diferente de você entrar ou não na vaga. Tá? A gente está falando, pode ter concursos aí com 2.000 e poucas vagas, como a da PM? Pode, mas tem concurso de 10 vagas, tem concurso de 5 vagas, tem concurso de 1 vaga, depois o resto é tudo cadastro reserva. Então olha a diferença, às vezes o tanto que você estudou é uma diferençazinha que pode fazer você entrar ou não. Então todos esses detalhes vocês têm que prestar muita atenção na análise do edital. Se o edital não saiu ainda, olhem concursos anteriores. Tá? Na média, matemática, principalmente para nível médio, ela fica em segundo lugar aí atrás de português. Difícil ver matemática na frente de português no desempate. Tá? Eles cobram língua portuguesa e matemática um junto do outro. Tá bom? Então, esse é o panorama básico aí que você precisa saber só para começar a estudar. Olha que coisa, né? A gente gastou aqui quase 20 minutos só explicando para você como que você começa a estudar. Mas é importante, às vezes o pessoal fala, vou começar a estudar. Aí não sabe por onde começa. Então é importante gastar esses 18, 20 minutos, meia horinha que a gente vai fazer, para quê? Para você saber por onde começar. A partir do momento que você ouviu esse vídeo, leu o nosso PDF, você fala, beleza, agora eu sei por onde ir. Então às vezes gastar esse tempo agora é fundamental para você não perder tempo depois, tá? Bom, e aí para encerrar, eu vou só mostrar alguns exemplos aqui de concursos que a gente trabalha, para vocês verem mais ou menos como que varia a proporção de questões de matemática em relação a esse concurso, tá? Começando com o principal aqui, nosso carro-chefe, que o pessoal gosta muito, tem muito sucesso aqui, a gente dá aulas, aí às vezes videoaulas ao vivo com mais de 500 pessoas assistindo, o aulão de véspera com mais de 1.500 pessoas, já chegamos a bater 2.000 pessoas assistindo simultaneamente as nossas aulas, que é a aula de quê? O nosso queridíssimo concurso da PM de São Paulo, que eu já sei que vai ter em 2020 também, tá? Então a gente sabe aí que vai ter mais de 2.000 vagas, o pessoal da PM pode ficar de olho que vai ter vaga para concurso de soldado da PM de São Paulo. E a prova da PM, ela normalmente não sofre muitas alterações. Como ela tem todo ano, a gente tem um controle aí rigoroso e tem uma estatística boa para avaliar ela. Normalmente ela é composta de 60 questões e matemática, pessoal, olha só, são 15 questões de matemática, 25% do total. E aí já até contando para vocês, tem 15 de português também, ou seja, metade da prova é português e matemática. Olha que coisa, um concurso super concorrido, com muita vaga, que muita gente presta, mas basicamente metade da prova está em português e matemática.
Então, obviamente, você sabe que matemática tem um peso aqui. E conversando com o pessoal da PM, todo mundo fala, qual é a matéria que vocês têm mais dificuldade na PM? Matemática. Por quê, gente? Vamos se dedicar, vamos fazer, tratar como uma matéria qualquer. E aí, quando o pessoal quebra esse gelo, vocês não têm a ideia de como o pessoal se motiva e vai bem. Sabe o que o pessoal fala? Nossa, professor, agora eu estou entendendo matemática. E não mudou nada na vida dele. Só mexeu na motivação. Então, trabalhem a motivação de vocês. Vou estudar matemática, vou passar matemática. Não preciso amar matemática, mas vou tratar como uma disciplina que eu vou pegar e vou passar. Tá bom? Então, PM é importante. 25% da prova é em matemática. Então, você não tem jeito. Você vai ter que dedicar um tempo de matemática aí. E até é engraçado que no aulão de véspera, matemática é 1 hora de aula no aulão de véspera. Português é 1 hora também, as outras matérias são meia hora. Então, a própria Nova já sabe do peso que tem nessa prova da PM a disciplina de matemática. Então a gente tem mais tempo, inclusive, para tentar falar mais coisa para vocês, tá? Então tem que ter isso em mente também. Matemática não tem jeito para PM. Próximo, pessoal. Ministério Público. Ministério Público também tem um peso grande. Também foi um dos concursos aí que a gente trabalhou no ano passado. Tem perspectivas aí para esse ano também. Sempre aparece Ministérios Públicos, tá, pessoal? Ministérios Públicos estaduais estão sempre aí colocando vagas aí à disposição. E no caso particular de São Paulo, também. Ele segue bem o padrãozinho da PM, até porque a banca é a mesma, a VUNESP, e também tem 25% do total. Então olha que coisa. Uma vaga administrativa dentro do Ministério Público, você vai ter que estudar bastante matemática. Pô, professor, meu Ministério Público, eu sou advogado, gosto de direito, eu quero saber mais a coisa das leis, né? Eu vou trabalhar com lei, o que eu preciso saber de matemática e tudo mais? O Ministério Público cobra de você. Por quê? Ele quer saber se você sabe os conhecimentos básicos e mínimos de matemática que uma pessoa precisa ter para viver a vida dela. Então, aquilo que eu falei para vocês, saber uma noção de porcentagem, saber uma noção de fração, saber o negócio de salário, se você está devendo, quanto é de juros, tudo é isso que o MP cobra. O MP não cobra nada de outro mundo, ele cobra coisas do cotidiano das pessoas. Então, se você vai mal nessa parte de matemática, avalia o cotidiano, o Ministério Público vai entender o quê? Que você não é uma pessoa preparada para lidar com coisas do cotidiano, seja ela por leis, seja ela por contas. Tá? Quando o concurso público define a ordem das disciplinas, ele também está avaliando o quê? O perfil da pessoa que ele quer lá. Então, dentro do MP e da PM, por exemplo, eles querem que a pessoa tenha uma noção boa de exatas, tenha uma visão de exatas matemática aí, agir com um pouquinho de racionalidade também. Não é porque é um concurso focado para direito, que é uma parte de humanas, que você não tem que ter conhecimentos de exatas. Então, o MP põe peso nisso. Então, quem tiver interesse em concurso de ministérios públicos, saiba que matemática tem o seu peso lá e seu respeito dentro da prova, tá? Outro exemplo, pessoal, Polícia Civil. Polícia Civil, olha que coisa, ó. Na PM São Paulo se tem um grande peso de matemática. Na Polícia Civil já houve uma redução drástica, por exemplo, ó. São 5 questões, são só 10% da prova em matemática. Onde que está lá? Ah, lá na Polícia Civil. Lá na Polícia Civil concentra-se mais a parte de direito. Ali sim, porque você dá mais parte de advogado, você vai estar lidando mais com advogado também, então eles querem já um perfil mais o quê? Um perfil mais analítico na parte de direito. Então ele quer que você tenha noções de matemática, mas já não é não quer com aquele peso tão grande, ele quer que você conheça bem a parte de legislação, seja ela trabalhista, seja ela tributária, penal, administrativa, enfim. Tem várias vertentes aí do direito, então eles dão um peso maior para você ter um conhecimento geral de direito. Eles cobram matemáticas, mas aí já não é o quê? Uma porcentagem tão grande. A gente não está falando de 1/4 da prova, está falando de 10%. Então o seu tempo de estudo de matemática dentro da Polícia Civil tem que ser menor em termos proporcionais ao que você está estudando na PM e no MP, por exemplo. Tá? Mas existe, porém, reduzido. Outro aqui reduzido, pessoal, TJ. Olha que coisa, ó. Enquanto o MP cobra um perfil que tem um perfil um pouco mais exato, no TJ, por cargo de escrevente principalmente, são 6% do total. Das 100 questões, são 6 de matemática, não chega a ser nem 10. Então já é uma disciplina o quê? Ela é considerada uma disciplina secundária nesse concurso aqui. Ela existe, você vai ter que prestar, vai ter que fazer, tanto quanto, por exemplo, informática, acho que tem mais ou menos o mesmo peso, então matemática e informática tem mais ou menos o mesmo peso, mas vai cobrar da pessoa o quê? Que ela tenha uma mínima noção de matemática. Então ele dá uma cobrada ali numa porcentagem da vida, uma regra de 3 da vida que você precisa saber,
Mas não é aquele negócio que é o quê? Ah, isso vai, se você não souber nada, você vai errar muitas questões. Não, aí já é um caráter secundário. Você consegue fazer, você tem outras disciplinas para estudar, mas tá lá marcando sua presença. Então só dosa o tempo de estudo que você vai ter, tá? Ela também não é eliminatória, não tem nada disso, então respeita, trata dentro daquele quadradinho tempo mínimo que você vai estudar matemática e vai tranquilo pro concurso, tá? Próximo, Polícia Rodoviária Federal, que a gente até imaginava que teria um peso maior em matemática, mas não tem. 120 questões, são 5 de matemática. Sabe onde tem mais peso na Polícia Rodoviária Federal? Tem física. Física tem mais peso. Então, eles cobram um pouco de matemática dentro da física, porque o pessoal quer estudar, precisa estudar física, entender parte de colisões de veículos e tudo mais, até para fazer perícia e tudo mais. Então, eles querem que a pessoa tenha esse perfil de entender física, então, naturalmente, ele tem que saber matemática. Agora, coisas específicas de matemática, ele reduz. Entendeu? Então, ele não tenta fazer com que o conhecimento matemático seja tão grande, peso em questões, mas se você juntar matemática e física, aí já ganha um peso grande dentro da prova da Polícia Rodoviária Federal. Então você tem que só dosar o quê? Você tem que ter conhecimento mínimo de matemática para resolver essas 5 questões, mas também vai ter que saber matemática para resolver a parte de física, no caso da Polícia Rodoviária Federal. Aliás, eu vi, inclusive, já que estamos no começo de 2020, notícia aí que pode rolar a Polícia Rodoviária Federal esse ano de novo, hein? Então fiquem atentos aí para quem tem interesse nesse concurso. Tá? Então vocês percebam que o peso vai diminuir, vai variando conforme o concurso, tá? Tem diferenças em carreiras jurídicas, carreiras policiais, mesmo em carreiras policiais você tem pesos diferentes, tá? Então não existe uma regra básica, você tem que olhar o edital e ver o que acontece, tá? Outro exemplo, em base, ó, então foge totalmente da parte jurídica e policial, entra numa parte de empresa aí de saneamento, por exemplo. Base empresa de saneamento, 70 questões, são 2 de matemática, tem 2 coisinhas só lá de matemática. Quase não tem. A gente talvez nem espere que pro próximo aí não tenha. No último edital teve, o pessoal fez e tal, mas próximo aí pode ser que nem tenha mais. Pode ser uma redução gradativa para não cobrar mais matemática. Não sabemos, vai ter que olhar o edital ano a ano para saber o que acontece. Mas olha o peso, 2 questões só, pouca coisa, né? Aí você fala, pô, professor, não vou nem estudar matemática então. Não faça isso. Estude só os conceitos básicos, veja nos anos anteriores o que a Embasa cobrou e foca nisso. Não precisa estudar todo o conteúdo que foi dado. Pega os anos anteriores. Aí pelos anos anteriores eu acho que já é suficiente para você englobar aí o que pode ser cobrado, tá? Então, cada um tem seu caminho diferente aí de estudo de matemática, tá? E por fim, o último exemplo, né? Na verdade não é o último exemplo, esses foram os últimos exemplos, é só fazer uma divulgação para vocês. Esse foi o primeiro vídeo aí que a gente está fazendo geral de matemática para concursos públicos. Vou fazer depois, vocês podem olhar aí no YouTube, se não saiu ainda, fiquem atentos às nossas redes sociais que a gente divulga. Matemática aí para concursos de nível médio. Aí vou falar de conteúdos mesmo em si, tá? Tipos de conteúdos, né? O que cai normalmente em nível médio. Vou fazer um vídeo também só de VUNESP, Banca VUNESP, no qual a Nova Concursos é especialista. Então a gente também vai discretizar um pouquinho, abrir um pouco mais para a VUNESP aí sobre os conteúdos. E vamos fazer um também só de porcentagem para concurso, porque o pessoal tem muita dificuldade de porcentagem, então a gente vai direcionar o estudo para quem quer aprender porcentagem. Porque porcentagem abre portas para outros conteúdos. Então, como ele é um conteúdo elementar, é importante que vocês dominem bem porcentagem para depois poder interpretar os problemas, tá? Então a gente também vai fazer um vídeo específico aí para vocês terem como base. E, obviamente, pessoal, a gente está aberto a sugestões. Então, vocês podem deixar comentários aí nos vídeos da Nova, comentários quando a gente divulgar o vídeo nas redes sociais. Pô, professor, você pode fazer um vídeo disso, faz um vídeo daquilo. Porque como que a gente monta essas programações de vídeo? Através do engajamento de vocês. Então, dê like no nosso vídeo, segue a gente nas redes sociais, compartilha, favorita, né? Todo aquele pacote do YouTube, porque aí a gente consegue entender o quê? O que vocês estão querendo. Às vezes as pessoas ficam quietas, não se manifestam, isso é complicado. Para a gente saber o que vocês precisam também, né? A gente obviamente manda mensagem, tenta entender, mas vocês também trazendo retorno para nós, a gente pega e monta. Então se tiver sugestões, pô professor, a gente recebe lá milhões de mensagens, professor, fala de banca FCC também. A gente faz um de FCC. Ah, professor, fala da CESP, a CESP todo mundo tem medo, como é que faz para estudar matemática na CESP? A gente faz um de CESP também. Então basta vocês irem pedindo que a gente organiza na nossa programação e vai fazendo. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? Uma introdução geral de matemática para concursos públicos. E aguarde os próximos aí de matemática nível médio, VUNESP e sobre porcentagem. Beleza? Vejo vocês então em outros vídeos ao longo desse ano, né? Curtam a gente nas redes sociais, sigam a gente e vamos estudando rumo à aprovação, tá ok?
Bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.